Ano novo, governo novo e as discussões em torno da saúde mental também tomam novos rumos. Algumas pautas até nem são tão novas assim, mas os rumos que irão tomar sempre são um suspense quando as diretrizes do poder são modificadas. Por isso, Humanamente, programa da Band News FM, feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, hoje vai tratar a saúde mental sob a perspectiva da política pública. Para isso, está conosco, como sempre, o psiquiatra Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Ellen, esse é um tema tão importante porque todo programa, Ellen, a gente fala para as pessoas procurarem tratamento, se estiverem doentes, né, elas irem atrás de atendimento. Agora, como é que o público, né, como é que o nosso ouvinte encontra esse atendimento? Onde ele vai? Ele vai no pronto-socorro, ele vai no CAPS, ele vai no ambulatório de especialidade, ele vai no hospital. Então, entender como que funcionam esses aparelhos, né, que a gente chama de saúde mental, é fundamental para que a população tenha acesso à saúde, né, de qualidade. E conosco também o psiquiatra, que é coordenador do programa de psiquiatria social e cultural do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, Rodrigo Martins Leite. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez por estar aqui conosco no Humanamente. Obrigado, Hélio. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço o convite. Bom, eu quero começar então falando do seguinte tema. Na segunda quinzena de janeiro, foi aprovado o decreto para a criação de um departamento de apoio às comunidades terapêuticas vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. A manutenção dessas comunidades terapêuticas gerou imediatamente uma reação negativa por parte do que se chama luta antimanicomial aqui no país. Vamos começar do princípio? Vamos começar explicando o que é o manicômio, a luta antimanicomial e como é que está o Brasil hoje na discussão desse tema? Ótimo, Hélio. Ótima pergunta para a gente começar. O manicômio é uma instituição de saúde mental historicamente condenada aí pelos seus abusos, suas violações de direitos fundamentais, né? Isso caminha junto com a história da saúde mental e com a história da psiquiatria, né? Desde a Idade Média, pelo menos, né? E, de fato, é um tipo de instituição total, né? Uma instituição que é totalmente desaconselhada nos dias atuais, né? Não existe nenhuma evidência de que esse tipo de equipamento seja útil para a saúde mental das pessoas, porque sempre existiu um risco muito grande de violências, de violações de direitos, como eu mencionei, né? A luta antimanicomial, ela surge, na verdade, ela não é um fenômeno somente brasileiro, né? Ela é um fenômeno mundial, né? Que se insere dentro do contexto de reforma da saúde mental, que no Brasil se chama reforma psiquiátrica, que vem questionar esse tipo de modelo, né? Que vem favorecer a inserção do tratamento comunitário, tratamento ambulatorial, tratamento fora dos muros de uma instituição fechada, de uma instituição com uma série de problemas aí que a gente verificou tanto no Brasil quanto no mundo e ainda verifica, né? Então, de fato, para situar o ouvinte, essa é uma primeira introdução importante. Bom, então isso não é uma questão, eu acho que para começar a deixar claro, porque aqui tudo é muito contaminado pelo debate político. Não é uma questão brasileira, de esquerda, direita brasileira, isso e aquilo. Não, isso no mundo está sendo discutido, de não trancafiar mais pessoas com problemas psíquicos dentro de um hospital manicômio, isso. Exato, é uma discussão que vem ocorrendo desde a década de 50, 60 do século passado, né? E isso norteou a construção de políticas públicas de saúde mental em todos os países. E a própria política de saúde mental brasileira, ela é fruto, né? Ela é influenciada por essas outras políticas públicas, principalmente as europeias, né? E também as norte-americanas. A gente verificou esse fenômeno também nos Estados Unidos, no Canadá, e ele vem, né, ele se firmou como
um modelo que, apesar das dificuldades e das críticas que esse modelo serve, ainda é um modelo menos propenso a gerar abusos, violações, violências contra os indivíduos. O que se confunde muitas vezes, Rodrigo, é o combate ao manicômio, claro, essa instituição que é aquela coisa do filme, né, do sujeito trancafiado, que não tem telefone, que não tem um enfermeiro sempre que é um vilão, um psiquiatra que é um cientista maluco, né, essa coisa bem caricata, que existia, infelizmente, existia não necessariamente o cientista maluco e o enfermeiro vilão, mas essas instituições, isso ficou tão associado na cabeça das pessoas à psiquiatria, por conta dos filmes, de como a psiquiatria era representada, que quando se fala que, puxa, nós não podemos mais desse modelo, às vezes na cabeça do ouvinte fica assim, então não pode mais internar, então uma pessoa que tiver um surto, ela tem que ficar solta na rua, ela tem que ficar em casa, surtada. Qual que é a diferença, então, entre internar no manicômio ou internar em psiquiatria? Não é que vai ser proibido internar alguém que está em risco, né? Como é que é essa diferença? Sem dúvida, a internação psiquiátrica ela é indicada em algumas situações em que existe risco para o indivíduo, risco de vida, risco de, enfim, de algum comprometimento físico, risco a outras pessoas também, né? E ela é plenamente indicada nessas situações e em geral, ela deve ser realizada pelo menor período de tempo possível, né? De modo a permitir que a pessoa mais prontamente se volte para o seu meio social, para a sua inserção original, né? Então, ela é importante, ela é indicada em muitas situações, né? E ela deve ser utilizada quando existe uma impossibilidade da pessoa também se tratar num ambulatório, num CAPS, num regime aberto, né, que a gente menciona. Quando a pessoa não consegue se beneficiar desse tratamento num ADL, tem dificuldades de se organizar ou simplesmente rompe com o tratamento, é a hora que a gente começa a cogitar numa internação psiquiátrica não manicomial, né, uma internação psiquiátrica numa enfermaria com menos, uma densidade de leitos menor, com uma equipe bem constituída, né? Esse é o modelo ideal da internação psiquiátrica aqui no mundo. Agora, E aí a gente... Perdão, eu ia perguntar como é que está hoje o Brasil nesse sentido. Resgatando o que você falou das comunidades terapêuticas, né? Acho que é uma discussão também bastante importante, né? A mídia notificou uma série de situações de abuso, de violações de direito nas comunidades terapêuticas, né? Então, inclusive, saiu essa semana no The Guardian que existe também toda uma preocupação, né, lá no Reino Unido, sobre as condições em que as internações psiquiátricas têm acontecido lá, isso em 2022, né? Então, quando a gente fala de violações de direitos, a gente tende a colocar isso no pretérito, só que elas ainda ocorrem, né? Talvez não de uma forma tão estereotipada como a gente tem no imaginário, mas elas ainda ocorrem, tanto aqui, se no Reino Unido ocorre, né? Que existe um sistema público historicamente consolidado, que é o NHS, né? Se isso ainda ocorre lá, se existe essa preocupação lá, me surpreende no Brasil a gente achar que essa preocupação deveria ser superada, né? E aqui eu acho que já você ressalta também, Rodrigo, uma diferença importante entre o que é uma internação atualmente num hospital psiquiátrico e o que é uma internação manicomial, né? Porque a coisa do manicômio era assim, era a primeira linha de tratamento. Jeito tá com algum transtorno mental, vai direto para o manicômio. E agora não, a gente tem sempre priorizado, e tem que ser assim, tratamento ambulatorial ou em hospital dia, enfim, uma pessoa integrada na comunidade. Um segundo ponto muito importante que você coloca é pelo menor tempo possível, né? Que é também uma diferença dos manicômios, que era aquilo assim, deixava a pessoa lá e esquecia. E hoje a gente sabe que assim, tirou do surto, saiu daquele risco, conseguiu se organizar minimamente de volta, o menor tempo possível. E equipes, né? Não é só deixar a pessoa sem fazer nada lá, mas ela está lá para ser tratada e não para ser contida, né? Eu acho que são diferenças bem importantes, pelo que você estava colocando, do atual modelo de internação para o que era a ideia do manicômio.
Sem dúvida. Eu acho que outra discussão interessante da gente falar é que, na verdade, quando a gente fala manicômio, não manicômio, né, a gente tende a achar que são conceitos concretos, né, do tipo, você vê o manicômio, né, aquela estrutura que a gente tem no imaginário, só que o que se discute muito hoje é que existem práticas manicomiais, né? Existe uma cultura manicomial, né, que está presente em nós, profissionais da saúde mental e na sociedade, que permeia, né, as nossas ações, intervenções em qualquer instituição que a gente esteja, né? Então, se fala muito hoje que tem centros de atenção psicossocial, por exemplo, que são manicomiais, né, que tem uma lógica manicomial, né? Então, a discussão do que é ou não manicômio, ela vai além do concreto, né? Ela vai para um campo aí conceitual, para um campo da cultura que se instala em relação à saúde mental na sociedade, e que isso ainda é algo que a gente discute pouco, né? A gente acha que o manicômio é ainda aquele hospital com 300, 400 internados e que isso, de fato, diminuiu muito, né, no Brasil. Ainda não foi totalmente erradicado, acho que é interessante mencionar isso, existem ainda, né, em vários locais do país, né, em número muito menor, eles ainda existem, mas o que de fato é pouco discutido, e a gente deveria fomentar isso, é o que é a cultura manicomial, né, o quanto, mesmo serviços mais abertos ou menos violadores, vamos dizer assim, comunitários, eles podem reproduzir uma cultura de coerção, uma cultura de privação de autonomia, uma cultura de perda de identidade do sujeito, perda de protagonismo. Então, tudo isso é algo para a gente também trazer, né? E isso se reproduz, né? Porque a gente tem aí um atavismo em relação à saúde mental, pelo menos desde do hospital do Bethlehem, na Inglaterra, em Londres, né? Pensando aí desde o século XIII, né? Então, na nossa cabeça, a primeira resposta que a gente tem para a saúde mental infelizmente, se a gente for fazer um inventário na Praça da Sé agora, qual é a primeira resposta que você pode dar para o indivíduo com problema de saúde mental? Interna, né? É a resposta da sociedade leiga, a opinião pública é essa, né? Então, aí reside um grande perigo, né, pela pressão social, dessa expectativa social, as práticas manicomiais se perpetuarem, independente de criarmos novos equipamentos, novas estratégias de serviços de saúde, a resposta, a expectativa da sociedade ainda é a internação de preferência involuntária ou mesmo compulsória. Né? Rodrigo, você falou no CAPS, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho o que é. Uma pessoa que tem algum problema psiquiátrico ou psicológico, qual é a porta de entrada dela na saúde pública? Essa é uma grande questão que precisa realmente ser ventilada, né? Porque o nosso sistema público de saúde, de uma forma geral, ele é pouco user-friendly, né? Na prática, as pessoas têm muita dificuldade de se orientar por onde entra, por onde começa, né, a trajetória terapêutica, né? Na prática, em tese, né, todos os pontos de atenção que a gente menciona, todos os serviços de saúde deveriam ter clareza de que pode chegar um usuário de saúde mental num pronto-socorro, numa enfermaria, e que existem os caminhos para que esse indivíduo seja orientado para dar seguimento ao seu tratamento, né? Infelizmente, por conta até do gigantismo do sistema, uma falta de preocupação nesse sentido, as coisas acabam se perdendo, né? Mas para simplificar um pouco a história, as unidades básicas de saúde seriam a porta preferencial de entrada para qualquer demanda em saúde, né? Incluindo a saúde mental, né? Para demandas mais graves, né, que um sofrimento maior, né, seria os centros de atenção psicossocial. Os centros de atenção psicossocial, eles têm um acesso facilitado, né? Diferente da unidade básica, que eventualmente o indivíduo, para ele marcar uma consulta, demora 2, 3 meses, e muitas vezes o sofrimento não caminha nessa lógica, né, de tanta espera, né? O CAPS já oferece um acolhimento mais imediato, né? Que não é um atendimento psiquiátrico, né? Acho que isso precisa ficar claro, mas é um acolhimento pela equipe multiprofissional
para tentar entender o que está acontecendo, estratificar o risco daquela situação, e verificar se aquele caso ele tem um perfil CAPS, né, que é algo muito discutido, né, o que seria esse perfil CAPS, mas um perfil CAPS, grosso modo, um paciente mais complexo, com mais vulnerabilidades, com um quadro psiquiátrico mais delicado, mais severo, né? E aí esse indivíduo seria convidado a se inserir nas atividades do CAPS. Para casos mais leves, uma depressão mais leve, um quadro ansioso, uma somatização, enfim, situações com menos risco envolvido ou menor complexidade, seriam seguidas nas unidades básicas, né? Que é outro ponto que também se deixou de discutir no Brasil, né? A gente acaba focando muito na saúde mental enquanto especialidade, saúde mental, psiquiatria, né? E a gente esquece da capilaridade da unidade básica, que tem, né, milhares de unidades básicas no Brasil e que são uma porta de entrada, poderiam ser, né, uma porta de entrada muito potente para as questões de saúde mental, inclusive reduzindo esse gargalo, né, esse gap de acesso que a gente vive no Brasil, né, as unidades básicas, até por... esse protagonismo. Até porque, Rodrigo, a coisa pode ser resolvida já nesse nível primário, né? É isso que a gente precisa sempre lembrar. É assim que a organização, que a gente vê em vários países do mundo, a Organização do Serviço de Saúde, você não procura um especialista, né? Você não procura o ortopedista, ou o psiquiatra, ou, enfim, o cardiologista. Você vai no clínico ali do bairro, no médico de família, e aí... muitas e muitas questões são resolvidas ali mesmo, e o que o ouvinte precisa ser lembrado é que, inclusive, as questões de saúde mental, na maioria das vezes, são leves, né? O que é grave em medicina sempre é mais raro, o mais comum é o mais leve, e muitas vezes são resolvidas sem psiquiatra, o clínico geral, o médico de família, está, ou deveria estar, pelo menos, capacitado e habilitado para resolver, né? Sem sombra de dúvida, acho que os sistemas de saúde de excelência, mundo afora, os sistemas públicos, eles trabalham nessa lógica. E digo mais, até os planos de saúde no Brasil, eles estão atentos e estão incorporando estratégias de atenção básica para diminuir custos em saúde, para diminuir esse acesso à especialidade, que sempre vai ser algo mais caro e não necessariamente mais efetivo, né? Então, eles estão contratando médicos de família, médicos generalistas, para fazer um filtro inicial, para verificar, avaliar se aquilo pode ser tratado, cuidado de uma forma, enfim, menos especialista, vamos dizer assim, ou se ele precisa, de fato, de uma especialidade, se é um caso de complexidade que exige tal. Então, é um modelo que as pessoas precisam entender que não é só do público, né? É algo que está sendo incorporado no privado, inclusive. Uhum. E aí, bom, esse paciente chega lá à unidade básica de saúde, vai se ver o clínico geral, às vezes o ginecologista para a mulher, né, que é o médico que acaba muitas vezes percebendo isso no caso das mulheres, que aquela pessoa tem uma depressão ou não, é um caso um pouco mais grave, vamos encaminhar para um CAPS, e ali vai se seguir um tratamento na saúde mental. Na rede pública seria isso, aí você vai seguir um acolhimento, um tratamento na saúde mental. E somente em casos mais graves seria uma internação. No caso da internação, num hospital psiquiátrico ou na comunidade terapêutica. O que é essa comunidade terapêutica e por que ela provoca essas reações aí diversas? A comunidade terapêutica, ela é um equipamento que se insere dentro da assistência a pessoas com problemas com álcool e drogas, né? Exclusivamente, né? E, em tese, são equipamentos que poderiam ser bastante úteis, só que, na prática, infelizmente, esses equipamentos carecem de uma fiscalização maior, né? Em geral, esses equipamentos, eles estão localizados em regiões rurais, fora do perímetro urbano das cidades, né? Então, o acesso é mais difícil, o monitoramento do que acontece nesses equipamentos é mais difícil, evidente. O Estado não tem perna para auditar esses serviços da forma ideal, né? E também eles acabam sendo serviços que não se articulam com o que já existe, né? De política pública, não só de saúde, mas de
de moradia, de assistência social, enfim. Então, o indivíduo fica na comunidade terapêutica 6 meses, 1 ano, né, um tempo arbitrário também que é definido, né, e quando ele sai, ele volta para o mesmo ambiente, para a mesma circunstância, para o mesmo cenário de risco que ele vivia em relação ao uso de substâncias, então acaba se tornando um círculo vicioso, né? Então, eu acho que falta ainda uma discussão real, né, em termos de gestão pública mesmo, de definir indicadores de efetividade para esses serviços, né, e credenciar esses serviços ou remunerar a depender do grau de resolutividade, né? Porque o que a gente vê na política de álcool e drogas é um revolving doors, né? Os pacientes entram, saem, entram, saem, entram, saem, entram, saem. Às vezes você está hiperassistindo um indivíduo somente, né? Em detrimento de aumentar o acesso para outros tantos indivíduos com problemas similares, né? Então, tem uma série de aspectos que devem ser discutidos nas comunidades terapêuticas. Em tese, ela deveria ser para um indivíduo que voluntariamente admite que tem um problema com álcool ou outras drogas, e ele fala, eu preciso de um tempo, eu preciso parar, eu preciso me distanciar da minha região, ali os gatilhos estão todos ali, eu preciso tirar férias, vamos dizer, né? Não é o melhor termo esse que eu escolhi agora, mas de qualquer forma ele sair desse círculo de uso desenfreado, né? Em tese é para esse perfil. Só que na prática essas pessoas têm outras condições clínicas, essas pessoas têm uma saúde frágil, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que é hipertenso, diabético e dependente químico e vai para uma comunidade terapêutica numa zona rural, né, quem garante que ele vai ser assistido do ponto de vista das condições clínicas, né? Então, você acaba adicionando mais uma vulnerabilidade, né? Um risco aí para a saúde geral também, né? E também, essas pessoas também têm problemas de saúde mental associados, ansiedade, depressão, psicose. Então, esses equipamentos carecem de uma estrutura de saúde mais próxima, ou mais robusta, ou acoplada a esses equipamentos. Nem sempre oferecer qualquer coisa. Não, que o contrato de continuidade dessas comunidades terapêuticas não é com o Ministério da Saúde, e sim com o Ministério de Assistência Social. Não é uma política da saúde. Essa lógica, né, de que, bom, não estamos dando conta, então oferece aí pelo menos alguma coisa. E nem sempre oferecer qualquer coisa é uma solução... É um dilema na saúde pública isso, né? Não tem recurso para fazer tudo, mas tem muita demanda, e aí você fala, bom, pelo menos essa pessoa não está tratando da hipertensão e diabetes, mas está acolhida em algum lugar, mas também está acolhida e não está sendo bem tratada. Se a gente não traz essa discussão para o primeiro plano, a gente vai só enxugando o gelo ou jogando para baixo do tapete, né? Humanamente, o programa da Band News FM hoje está discutindo os desafios para política pública da saúde mental. Por isso mesmo, comigo e com o Daniel Barros, está aqui hoje o psiquiatra Rodrigo Martins Leite. E esta é a pergunta que eu deixo aqui para você, Rodrigo. A gente está olhando para um ano novo, para uma política nova. O que você diria assim, nossa, hoje eu preciso olhar para este tema na saúde mental do Brasil? O que você acredita que é um desafio grande? Seria medir, de repente, as políticas que já estão em rumo? Temos boas políticas e elas precisam ser medidas. O que você acha que é um grande desafio que precisa ser olhado agora? É uma pergunta difícil de responder, né? Tem tantas frentes aí, né? Mas uma delas que você citou, sem dúvida, eu acho que a gente vive uma eterna substituição de modelos, né? E aí você nunca avalia qual modelo realmente foi mais efetivo, menos custoso, né? A gente vive um inferno das boas intenções, né? Na saúde mental, muitas vezes, e a gente não avalia, né? A depender da região, da cultura, da população que você está cuidando, pode ser que o mesmo programa tenha melhores ou piores desfechos. Então, acho que falta um estudo mais profundo da efetividade das políticas públicas sem contaminação e sem acusação, né? Eu acho que a tendência é sempre polarizar, né, acirrar
uma dicotomia que muitas vezes, além dela não ser producente, né, ela impede a criação de novos modelos que poderiam ser mais efetivos, mais adequados. Então, eu acho que o meu conselho para a política atual de saúde mental é parcimônia, né, e sem paixões, né, se isso fosse possível, né, num país latino tão apaixonado como nós. Mas a gente precisa de parcimônia e pensamento crítico, né? Acho que é basicamente isso. Você fala do nosso modelo aqui latino, né, de discussão. A gente fez um programa aqui, humanamente, muito interessante sobre a redução de danos, né, no uso de drogas. E o Fábio, o nosso entrevistado, ele falou, cara, o debate de ou uma coisa ou uma outra, quando eu já vou para o Congresso no exterior, os caras nem entendem. Assim, como assim ou uma coisa ou outra? Porque aqui ficou polarizado. A redução de danos é de esquerda, promoção de abstinência é de direita. E não tem sentido isso, né? É o esforço na direção do paciente com todas as ferramentas possíveis. Eu acho que é isso que você está dizendo. A gente está pensando, vamos pensar modelo de saúde, não vamos falar assim, não, isso aqui a gente não vai nem falar porque isso aqui é da direita. Ou isso aqui a gente vai defender de olhos fechados porque é da pauta da esquerda. Não, vamos testar, vamos ver quais são as evidências científicas. A gente falou tanto de evidência científica na pandemia, remédio tem que ter evidência científica, vacina tem que ter evidência científica, tratamentos em saúde mental, mesmo quando pensa em tratamento, não só como remédio como você dá, mas como a política que você constrói, também tem que ter base em evidência, né, Rodrigo? Sem dúvida, e a política, a reforma da saúde mental, né, mundial, ela tem um corpo de evidências muito grande, né? É que as pessoas não têm acesso à literatura em língua inglesa, né? E as pessoas acabam comprando narrativas, né? Que acabam, usando a expressão inglesa, né? Jogando a água do banho do bebê com o bebê junto, né? E a gente acaba perdendo a oportunidade de avaliar o que foi realmente significativo, né? Em relação à reforma, acho que a preservação dos direitos fundamentais foi um avanço enorme. Qualquer pessoa que vivenciou o modelo manicomial tem clareza de que aquilo ali era absolutamente inadequado, né? Mas eu acho que a gente precisa sair do século XX em relação à saúde mental, né? A gente precisa incorporar tecnologia, inteligência artificial, linhas de cuidado. A gente tem uma tecnologia que fica à margem dessa discussão, né? A gente fica muito debatendo como se a gente estivesse em outro momento da história, e a gente está em 2022, né? Acho que as pessoas perdem um pouco essa perspectiva, né? Do quanto a telesaúde, né, o machine learning, os algoritmos poderiam ser úteis na saúde mental, né? Isso ainda está muito pouco explorado, especialmente na política pública, né? Até em termos de alocação de recursos, né? A gente pensa em inteligência artificial, a gente já pensa num terapeuta robô, né? Assim, vai ser um psiquiatra substituído pelo computador. Mas nem necessariamente isso, é você entender onde estão as demandas, onde estão as necessidades, o tipo de intervenção. Tudo isso pode ser feito com o auxílio da tecnologia e nem sempre a gente se volta para isso também. Sem dúvida. Agora, vocês estão falando sobre medição de políticas públicas, sobre colocar a tecnologia para poder fazer também essa medição das políticas públicas. Enquanto isso, a gente tem aí um Brasil, e eu tenho certeza, nossos ouvintes estão nos acompanhando, dizendo assim, poxa, mas meu tio aqui tem um problema, sei lá, e aí me mandam ele de volta para casa, e é um problema aqui na minha família, porque a gente não sabe mais como cuidar dele, porque também houve isso, né? Também houve uma espécie de, bom, não temos mais a questão do manicômio, um respeito aos direitos humanos, mas muitas famílias se sentiram desamparadas. A gente tem que olhar também para esse ao redor, né, para o contexto social. Isso também é um desafio, olhar, e eu nunca vou esquecer, a gente teve um entrevistado aqui que disse, né, não mais só para o CPF, mas para o CEP dos nossos pacientes. Exatamente, eu acho que acho que no modelo de saúde, de uma forma geral, não é só da saúde mental, né? A questão dos cuidadores, dos familiares, sempre é negligenciada, né?
Nos serviços, o foco é tanto no paciente, e que a gente acaba perdendo a noção de que o paciente ele habita um sistema, um microsistema, né? E que quem fica com o paciente 24 horas é a família, enfim, né? E a gente descuida muito disso, né? Então, de fato, acho que outra discussão importante também, né, é o papel de instrumentalizar os cuidadores, especialmente os cuidadores informais, que são os familiares, que é quem assume a carga de cuidado majoritariamente no país, em todo mundo, na verdade, né? Porque ninguém tem dinheiro para contratar um cuidador formal, né? Um técnico, etc., né? A gente conta com a gente mesmo, né? E que apoio esses cuidadores estão tendo, né, para a sobrecarga que eles têm, né? O quanto de orientação eles estão recebendo, tanto o quanto de apoio logístico eles estão recebendo, o quanto de apoio dos serviços eles estão recebendo, né? Então, em tese, a rede comunitária deveria, né, oferecer esse apoio de uma forma muito mais próxima, porque eles estão nos bairros, nos territórios, né, diferente do hospital, que não tem relação nenhuma com o território, né? Então, eu acho que está nas mãos novamente aí dos serviços relacionados à reforma da saúde mental. As equipes precisam ampliar esse olhar e também ter recursos logísticos, incentivos para poder viabilizar uma política voltada aos cuidadores e familiares de pessoas com transtornos mentais também, que é outro ponto cego da política, sem sombra de dúvida. Como tem muita gente muito importante que ouve a Band News FM, né, Ellen? Muitas pessoas, muitas autoridades que acompanham humanamente, acho que ficam as nossas sugestões aqui, e se eu pudesse dar uma sugestão, seria, na mesma linha do Rodrigo, investir na base mesmo, né? Ou essa porta de entrada, o agente de saúde, o médico de família, o cuidado está na comunidade. Quando a gente pensa em cuidado, a gente pensa em tratamento. Pensa em cuidado, você já pensa numa pílula, numa injeção. Nossa, cuidado é muito mais do que isso. Cuidado nem é só para a doença, é para o sofrimento. A maioria do sofrimento não é doença, mas também precisa ser cuidado. E esse cuidado é dado ali, né? Onde a pessoa está, na sua comunidade. Então, concordo 100%. Se a gente tiver que priorizar alguma coisa, priorize isso. Humanamente, hoje discutiu aqui a política para saúde mental. Ficam dicas aqui, né, para quem está assumindo, para quem está chegando, para quem já está no cargo também, né? A gente sempre pode rever, a gente deve rever, deve medir, a gente deve medir o que está acontecendo para ver o que dá certo, o que não dá, o que pode ser melhorado. Por isso, nós contamos aqui com as dicas e avaliações do psiquiatra, coordenador do Programa de Psiquiatria Social e Cultural do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, Rodrigo Martins Leite. Rodrigo, obrigada pela sua parceria aqui. Obrigado. Daniel, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço o Rodrigo, agradeço o nosso papo aqui. Vamos continuar trabalhando por uma saúde mental melhor para todo mundo. Você ouvinte, pode compartilhar esse programa, ele está nos tocadores de podcast, todos eles. Você pode assistir com imagens no canal da Band News FM no YouTube. E semana que vem nós temos um novo encontro. Até lá!